Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. Meus irmãos em Cristo, a denominação Assembleia de Deus Madureira nomeou a primeira pastora presidente de campo e, segundo fontes, a pastora assumiu o lugar do marido que morreu vítima de um infarto. E após ela foi confirmada pelo bispo Manuel Ferreira, que é o presidente vitalício da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil. E ele disse essas palavras: ela está recebendo a unção de pastora, presidente da sede de um estado. A mulher não foi chamada só para cozinhar não, disse o bispo. A mulher Deus fez como nossa ajudadora, completou ele. A mulher não nasceu só para lavar e ser escrava de homem, ela nasceu para governar. E esse não é o primeiro estudo que eu gravo a respeito do tema pastorado feminino. Eu tenho 2 vídeos com estudos completos que tratam a respeito desse assunto. E caso vocês não tenham assistido, eles vão aparecer aqui em cima nos cards e também estarão disponíveis na descrição desse estudo. E se tratando, meus irmãos, do tema pastorado feminino, uma pesquisa realizada em 2017, cerca de 80% dos americanos se sentem confortáveis com uma pastora e 62% dos cristãos praticantes estão abertos a mulheres pastoras. 40% dos evangélicos estão bem com mulheres pastoras. 25% do corpo docente dos seminários são mulheres que não querem somente estudar teologia, mas elas querem ser pastoras nas igrejas, meus irmãos. Olha que absurdo! O movimento das mulheres basicamente estourou na igreja após a ascensão do feminismo. E a última fronteira do movimento feminista é a igreja evangélica. Essa é a última fronteira a ser vítima da rebelião do feminismo junto com o marxismo cultural. E como eu já tenho estudos completos a respeito do tema, meus irmãos, não vejo a necessidade de tratar sobre o que a Bíblia fala sobre o assunto. Nesse vídeo eu tenho o propósito de mostrar aos irmãos que nos seguem no canal que a situação de muitas denominações está cada vez pior. E apesar de somente agora a Assembleia de Deus fazer uma declaração pública de uma nomeação da primeira pastora presidente de campo, existem várias mulheres na Assembleia de Deus que se enxergam como pastoras. Camila Barros, por exemplo, uma das figuras que tem mais notoriedade na Assembleia de Deus, que leva o título pastora, é um dos maiores exemplos de rebeldia contra a palavra de Deus nos nossos tempos. E o pior de tudo, meus irmãos, que essas mulheres justificam seus ofícios como chamados de Deus, que elas estão ganhando milhares de almas. E a pergunta que fica para essas mulheres é essa: será que Deus é um Deus de confusão? E eu creio que não, meus irmãos. Como o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo quando ele escreveu essas palavras, mulheres. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. E o apóstolo Paulo deixa claro no versículo 33, como em todas as igrejas dos santos eu ensino isso. É um princípio universal para a igreja de Éfeso, de Roma, Gálatas, em todas as épocas, e inclusive para os cristãos do século 21. E esse ensino é para hoje, é um princípio irrevogável, meus irmãos. E não adianta dizer que é um costume cultural, pois Paulo ensinou isso em todas as igrejas que tinham culturas e costumes totalmente diferentes, dependendo da região daquela época. Então, o argumento cultural cai por terra nessa passagem. E novamente, eu quero ressaltar que mulheres sendo pastoras é uma rebeldia contra a palavra de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo não chamou mulheres para a liderança da igreja, Cristo não chamou apóstolas, Cristo não chamou pastoras, e o Espírito Santo que proíbe as mulheres de exercerem liderança na igreja também. E para refutar a fala do bispo Manuel Ferreira, que mostra uma ignorância bíblica tremenda, ele disse isso: a mulher não nasceu só para lavar e ser escrava de homem, ela nasceu para governar, continuou ele. O único mandamento, meus irmãos, que encontramos nas Escrituras sobre o governo do homem e da mulher foi dado no Éden, quando Deus disse essas palavras: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós.
Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. E esse domínio do homem e da mulher sobre a natureza foi perdido em seu sentido pleno lá no Jardim do Éden. E não encontramos nenhum texto nas Escrituras que Deus chamou as mulheres para governar na igreja. Esse governo foi dado somente aos homens. Veja o texto bíblico. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E é interessante observarmos nesse texto que o chamado de governo sobre o lar é dado para o homem e não para a mulher. E o mais interessante, meus irmãos, nesse texto é que Paulo traz qualificações importantes que todo homem que almeja o pastorado, veja, todo homem deve ter e não mulheres. Se realmente Paulo acreditasse que Deus chamou mulheres para a liderança, porque ele não mencionou que a mulher deveria governar o lar, por exemplo, são qualificações apenas para homens e não para mulheres. Nesse texto está muito claro. E eu também posso afirmar com toda certeza à luz da palavra de Deus que ir contra Deus e contra a sua palavra é estar sobre a ira de Deus. E a Assembleia de Deus, ela está sobre a ira de Deus, meus irmãos, pois essa denominação se dobrou ao sistema desse mundo caído, influenciado por feminismo e não está sendo fiel à palavra inspirada pelo Espírito Santo. E devido a essa rebeldia contra a palavra de Deus, as mulheres que estão pregando na igreja e assumindo cargos de liderança devem renunciar e se arrepender desse pecado. E esse foi mais um vídeo no canal, meus irmãos. Se vocês gostaram, deixe o seu like, comente também a opinião de vocês a respeito desse assunto que é pastorado feminino. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative a opção receber todas as notificações, pois assim você será notificado de todos os nossos estudos que realizamos no canal. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.